Irmãos, vamos para Apocalipse capítulo 12. Estamos vendo aqui a primeira señal, que tem a parte da mãe e a parte do filho. E ontem só não deu tempo para chegar na primeira parte. Não vimos todos os versos, sino alguns principais. Mas agora vamos passar no próprio capítulo 12. Vamos ver ali alguns detalhes. Vou de novo a ler desde o verso 1. Apareceu no céu uma grande sinal. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e sobre sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ontem nos detivemos nesta mulher. No Antigo Testamento, Deus se apresenta como um marido do seu povo, que começou com estes patriarcas, e no Novo Testamento também, o Senhor Jesus se apresenta como o marido da esposa. Então, já estamos vendo quem que é esta mulher. Está formada por todo o povo de Deus, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. No Antigo Testamento, Israel estava esperando o Messias. E o Messias chegou. Mas agora, no Novo Testamento, nós continuamos esperando o Messias. Lembrávamos em Miqueias, capítulo 5, verso 3, onde falava das duas vindas do Messias naquele só versículo. Diz que depois de nascer em Belém, sofrer, tendo sido aquele que trabalhou no Antigo Testamento como a teofania divina, a saída dele desde a eternidade, mas veio, nasceu para morrer por nós. Então disse, os deixará até. Se o deixará é porque já veio pela primeira vez em Belém, viveu, morreu por nós, ressuscitou e ascendeu. Se sentou à destra do Pai, mas disse, o deixará até que dê a luz a que há de dar a luz. Ou seja, agora a mulher, esta mulher, de Gênesis 3,15, que é a mesma de Apocalipse 12, agora ela está prenhada, grávida, para dar a luz. Israel não recebeu o Senhor, senão uma minoria, mas o Senhor falou que não veriam de novo a ela até dizer, bendito aquele que vem no nome do Senhor. Mas também temos visto que está prometido que no final Israel se voltaria para o Senhor uma vez cumprido o tempo dos gentios. E também a igreja que vem dos gentios, mas junto com as de Jerusalém, as de Judeia, de Samaria, porque agora somos um só corpo, onde já não há mais judeu nem gentio. Essa igreja, Cristo está morando nela. Está se formando nela e nos configurando a sua plenitude. Então, aqui aparece este menino que o diabo quer destruir. Então, esta mulher disse no verso 2, estando encinta, clamava com dor de parto na angústia do alumbramento. Ontem fizemos a menção rápida, mas agora vamos ler a parte correspondente, uma das partes que corresponde aqui, também em João, mas capítulo 16. Vamos fazer a leitura devagar. Vou ler do verso 16 também, capítulo 16, verso 16.
ainda um pouco e não me vereis. E de novo um pouco e me vereis, porque eu vou ao Pai. Assim que aqui está falando de processos que se dariam com seu povo. Ele está por subir, mas ainda fala que vai ser visto ainda que está indo embora. Ou seja, que não somente haverá uma vista exterior na segunda vinda, sino quando o Espírito vem e ele começa a se formar em nós. Me vereis um pouco, não me vereis. De novo, outro pouco, e me vereis, e fala, porque eu vou ao Pai. Uno pensaria, não me vereis porque eu vou ao Pai. Ele fala as duas coisas. Um pouco e não me vereis. E ele disse, e de novo um pouco e me vereis. E agora diz, porque eu vou ao Padre. Ou seja, para o homem exterior, não vamos ver ele, porque ele vai ao Pai. Mas quando ele vai e se assenta à destra do Pai, diz a Escritura que por causa disso, ele enviou o Espírito, e o Espírito veio para começar a vê-lo espiritualmente. Inicialmente conhecemos ao Senhor segundo a carne, mas disse, agora já não lhe conhecemos assim. Agora conhecemos ao Senhor segundo o Espírito. Incluso quando apareceu o Senhor, já a partir da ressurreição, a maneira de lhe conhecer tem que ser espiritual. Ele caminhou com alguns deles e não reconheciam com o homem exterior. E isso até hoje é dessa maneira. Quando nós estamos na carne, nós não conhecemos bem o Senhor. Ainda vindo Ele, o homem exterior duvida. Quando Ele apareceu, o homem exterior dizia, e isso nos acontece até hoje, quando julgamos as coisas espirituais segundo a carne, nós duvidamos, nós vacilamos, será, não será? Quem que é este? Quem é este? Esse estrangeiro não sabe o que aconteceu aqui, como nós pensávamos que aquele ia ser o Cristo, mas já faz 3 dias que mataram ele. Mas o homem exterior estava duvidando, mas disse adentro estava ardendo. O homem interior está acendido e o homem exterior está duvidando. Também quando viram nele, alguns duvidavam, mas disse, e ninguém se atrevia a perguntar quem que era, mas ao mesmo tempo disse, sabendo que era o Senhor. Ou seja, é uma luta. O homem exterior duvida, quem que é este? Não sabiam quem era, mas sabiam quem era. Afim, sabiam ou não sabiam? O homem exterior não sabia. O homem exterior cavilava, duvidava, perguntava quem que é. Mas o homem interior sabia quem era. O Espírito sabia quem era. O homem interior, ele dizia, quando ele falava conosco, ardia o nosso coração. Quando estava na mesa, não entendiam. Quando partiu o pão, viram e já não viram mais. Aí mesmo que descobriram quem que era, desapareceu. E às vezes o Senhor aparecia e desaparecia. Com que objetivo? Em treinar seus discípulos a lhe conhecer não segundo a carne, não segundo o homem exterior, sino segundo o homem interior. Então, ela aqui fala, um pouco e não me vereis. De novo um pouco e me vereis. E por que me vereis? Porque eu vou ao Padre. Mas se vou para o Padre, já não vamos ver mais. Sim, não vamos ver com os olhos da carne. Mas vamos começar a ver uma vez que venha o Espírito a lhe conhecer dentro. Então, isso é o alumbramento da mulher.
A mulher grávida, aquele menino dentro dela, nos primeiros dias ela não está segura. Será que estou grávida? Será que não estou? Mas vai passando o tempo e aquele menino começa a se mover um pouquinho dentro dela, e aí ela começa a dar-se conta. E essa mulher é figura do povo de Deus, é figura nossa. Por isso aqui ele fala dessa mulher, seguimos lendo um pouco. Então se disseram alguns dos seus discípulos uns aos outros: que é isto que nos disse? Ainda um pouco e não me vereis? E de novo um pouco e me vereis? E por que o vou ao Pai? Diziam, pois, que quer dizer com ainda um pouco? Não entendemos o que fala. O homem interior não entende. Quando empiezam as coisas a acontecer no interior, nós ouvimos que algum irmão fala que Deus falou para ele no espírito, no coração, e se nós não temos tido experiência, o que está falando este irmão? Mas o dia que acontece contigo, agora começa a entender. Então disse aqui, Jesus conheceu o que queriam perguntar-lhe, e lhes disse: perguntais entre vós acerca disto que eu disse, ainda um pouco e não me vereis, e de novo um pouco e me vereis. Então vai explicar. De certo vos digo que vós chorareis e lamentareis, e o mundo se alegrará. Mas ainda que vós estejais tristes, vossa tristeza se convertirá em gozo. Porque tristeza é dor, a tristeza, as dores do alumbramento, que é algo espiritual interior. O natural é uma figura, mas esta mulher é a igreja, é o povo de Deus. Então disse, vai explicar, porque disse, ainda que estejais tristes, vossa tristeza se convertirá em gozo. E começa a falar da mulher. A mulher, quando dá luz, tem dor. Depois que tem dado à luz um menino, já não se lembra da angústia, pelo gozo que tenha nascido um homem no mundo. Também vós agora tendes tristeza, mas os voltarei a ver, não somente quando ele venha em glória na segunda vinda, senão desde que ele começa a se formar em nós, desde que nascemos de novo, é ele em nós como um menino no ventre da mãe, crescendo. Então disse, agora tendes tristeza, mas os voltarei a ver, e se gozará vosso coração, e ninguém vos tirará vosso gozo. Naquele dia não me perguntareis nada. De certo vos digo, que tudo quanto pediereis ao Pai em meu nome, vos lo dará. Até agora nada tens pedido em meu nome. Pedide e recebereis, para que vosso gozo seja cumprido. Então já nos damos conta que aqui, essa mulher, somos nós. Ele está falando de nós, do seu povo. E está falando de algo que acontece no interior dela. Agora vamos ler acerca da mesma coisa em Efésios. Vamos a Efésios. Vamos ao capítulo 4 de Efésios. Vou ler desde o verso 8, para pegar o contexto de que ele vai para o Pai, não? E o que continua. Por lo qual disse, verso 9 de capítulo 4, verso 8,
e 9 e seguinte de Efésios 4. Pelo qual diz: subindo ao alto, levou ao Pai, levou cativa a catividade, já vimos isso esses dias, deu dons aos homens. Isso de que subiu, o que é? Senão que também vinha descendido primeiro às partes mais baixas da terra, já vimos isso também. Aquele que descendeu é o mesmo que também subiu por em cima de todos os céus note para que ele subiu, para enchê-lo tudo. Para isso ele subiu, para encher tudo, encher de dentro. Por isso ele falava: eu os vou deixar, vão chorar, mas depois vão ficar alegres, porque vão ver, com essa visão, naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, eu subi para estar no Pai, mas também, não somente eu estou no Pai, senão que estou em vocês, e vocês estão em mim, e eu em vocês. Esse dia começarão a ver as coisas, e ninguém vai tirar o vosso gozo, não somente quando vem em glória, não. Eu vim falando da vida da igreja, claro que ele vai vir em glória, seremos glorificados, mas aquela formação de Cristo começa agora, desde que nascemos de novo, desde que o Espírito vem nos gerar espiritualmente. Então diz assim, vamos seguir aí. Aquele que desceu, verso 10, é o mesmo que também subiu por acima de todos os seus para enchê-lo todo. Agora note como ele vai encher tudo. E ele mesmo constituiu, a palavra exata é Eloquim, ele deu a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres, a fim de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, ou perfeiçoar os santos, para que os santos, não só os apóstolos, não só os profetas, não só os evangelistas, não só os pastores, não só os mestres, senão os santos, todos os santos em Cristo, todos os membros do corpo sejam aperfeiçoados. E em que consiste esse aperfeiçoamento? Na formação de Cristo, naquele menino crescendo no ventre da mãe. Primeiro angústia, tristeza, angústia do alumbramento, mas depois gozo. Essa tristeza vai se tornando em gozo, que é conhecendo a Cristo desde adentro, vindo Ele espiritualmente, nos tirando daquele mundo natural, onde julgamos de uma maneira natural, não entendemos, será, não será, como isto, quem é este? Mas agora sabendo quem que é, conhecendo Ele pela unção, que é verdadeira. Esse é o alumbramento, esse é o menino crescendo no ventre da mãe. Essa é a mulher. E Cristo é o menino. Então diz aqui, vai crescendo. A fim de aperfeiçoar os santos, já vimos, os santos, para a obra do ministério, que é a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, Cristo se incorporando e se formando em nós. E disse, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a um varão perfeito. Esse é o varão perfeito. Esse é o menino, aquele varão que nasce da mulher. Esse Cristo.
Mas a igreja tem que crescer à estatura do varão perfeito. Ou seja, Cristo tem que se formar no interior da igreja. Ele foi lá e disse que vai ficar até que dê a luz a que tem que dar a luz, até que Cristo se forme como varão perfeito. Nós somos meninos, mas Ele quer que cheguemos à estatura da plenitude de Cristo, da varonilidade dele. Então isso está aqui, que todos, então agora vamos ter que nos dar conta do que fala aqui. Esse varão perfeito é Cristo, e isso é para todos os que têm Cristo. Um varão é para todos. Olha aí, até que todos, ou seja, os santos sendo aperfeiçoados na obra do ministério, que é edificar um corpo, um organismo para este menino, que já não é divino, vai crescendo. E disse, até que todos, se refere aos que temos a Cristo, cheguemos à unidade da fé, essa fé do Filho, a unidade do conhecimento do Filho, e isso é a um varão perfeito. Todos cheguemos a um varão perfeito, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Então, este varão perfeito é a plenitude de Cristo. Se você quer entender que é a plenitude de Cristo, passa uma página para trás e chega aí no capítulo 1 e veja tudo que abrange a plenitude de Cristo, tudo que abrange o varão perfeito, a plenitude de Cristo, a um varão perfeito, a estatura da plenitude de Cristo. Porque é que às vezes falamos muito rápido do varão perfeito, como se se tratasse só de alguns do corpo de Cristo. Mas aqui o varão perfeito é a plenitude de Cristo. E olha que é a plenitude, capítulo 1. Diz assim: vamos ler desde o verso, porque aqui Paulo fala e só coloca vírgula e vírgula e vírgula, e temos que ler desde o início para pegar tudo. Então vamos ler desde 15 até 23, só para entender varão perfeito, plenitude de Cristo, estatura da plenitude. Todos chegando a um varão perfeito. E que é um varão perfeito? A estatura da plenitude de Cristo. E agora vamos ler essa plenitude. Por esta causa, qual causa? O que falou até aqui no capítulo 1, o propósito eterno de Deus, o lugar central de Cristo com a amada dele, a igreja, nesse propósito eterno de Deus. E aí, então, essa é a causa de Deus, é a causa também de Paulo, é a causa nossa também. Por esta causa também eu, não só eu, mas também eu, nós poderíamos dizer, e também nós, tendo ouvido de vossa fé no Senhor Jesus, de vosso amor para com todos os santos, sublinho todos, não cesso de dar graças por vós, fazendo memória de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, porque a edificação da igreja, a edificação do corpo se realiza na base da revelação de Jesus Cristo. Nada mais faz edificar a igreja que Jesus Cristo se revelando dentro de nós cada vez mais, ou seja, um menino crescendo, se tornando um futebolista dentro do ventre da mãe. Você me entende?
Jesus falou em Mateus 16, quem dizem os homens, em geral, os homens, o homem natural? Tem muitas opiniões acerca de Cristo. E vocês? Agora faça a diferença, a igreja, os que nasceram de novo. Que decís do Filho do Homem? E aí houve uma revelação. Tu eres o Cristo, o Filho do Deus vivente. Bem-aventurado eres, Simão, porque não te revelou revelação, isto, a revelação acerca de Jesus Cristo. Ninguém, não foi carne nem sangue, sino meu Pai que te revelou. E eu também te digo agora que meu Pai te revelou quem sou eu vou te revelar quem é você. Você é uma pedra de um edifício, da igreja. E sobre esta rocha, não sobre ti, não falou sobre ti, Pedro, não, sobre esta rocha você acaba de confessar o que o Pai diretamente revela a cada um dos seus filhos. Todos os filhos serão ensinados por Deus. E o Pai revelou, por revelação, conheceu a Jesus Cristo. O Espírito Santo vem para nos glorificar o Filho. Podemos ouvir muita coisa, mas se não temos uma revelação de Deus, ainda não estamos tocando a realidade. Estamos no homem exterior. A realidade é quando Ele nos toca. Como disse no livro de Jó, o sopro do Onipotente lhe faz entender. Quando o Senhor traz revelação de Cristo, aí a igreja é edificada na verdadeira revelação de Jesus Cristo, da parte do Pai, pelo Espírito de sabedoria e de revelação de Deus. Então aqui vem falando e diz mais, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Já não disse sobre ti, disse sobre esta rocha. Você acaba de confessar quem sou eu, graças à revelação do Pai, por espírito de sabedoria e de revelação, não segundo carne nem sangue, não repetindo o que outros repetem. Você tem que ser quadriculado repetindo coisas de memória, como se fosse aqueles passarinhos que fazem esse trabalho, aquelas cotorrinhas, que pode repetir o credo de Nicea de memória, mas não tem revelação. Mas nós estamos de acordo, é porque, graças à obra do próprio Espírito, do próprio Pai, vemos por revelação. A igreja edificada na rocha da revelação de Jesus Cristo, cada vez compreendendo melhor ao Senhor Jesus, na sua divindade, na sua humanidade, em toda a classe de suas funções, a sua vida, a sua obra na cruz, do ultratumba quando desceu, quando ressuscitou, ascendeu, tudo o que está fazendo, tudo que o Espírito faz em nome dele, mas todo por verdadeira revelação de Deus. Sobre essa rocha, e que é edificada a igreja. A igreja só é edificada quando Cristo é revelado em nós e a nós. Por isso diz também, igual que para com Pedro, também da mesma coisa fala Paulo em Gálatas, quando agradou a Deus revelar, essa é a palavra-chave aí, revelar seu Filho em mim, para que eu lhe pregue a Ele, por revelação. Não por repetição da escola. Chegou aquele testemunho chamado de Jeová que nasce de Charles Taylor, e chega lá, toca na porta da casa com a Bíblia para falar que Jesus Cristo não é Deus, que não ressuscitou fisicamente, que só foi no Espírito, mas que uma criatura, que o anjo Miguel, um monte de mentiras, falando de Cristo. Mas quem fala?
Nisto conhecemos o Espírito de verdade, o Espírito de erro, o que se fala de Cristo. Só repetindo a escola, vou quarta-feira para aprender a lição, e logo vou porta a porta repetindo a lição, sem revelação nenhuma. Por revelação é edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. Não, Deus não tem netos, só tem filhos. Os filhos nascem de novo, nascem do Espírito, e Cristo vai se formando nele, e cada vez vão compreendendo de maneira espiritual, cada vez melhor o Senhor, lhe conhecendo adentro, e aquilo chega a ser mais forte que aquelas perguntas do homem exterior: será, não será? Quem que é este? Mas depois, adentro, aquele que sabia, ainda os que perguntavam, quem será, sem saber, adentro sabia. Só que nós não colocamos atenção ao mover de Cristo dentro. Quando a mulher grávida está apenas começando a gravidez, não está segura se já está grávida ou não. Mas vai passando o tempo, o bebê vai crescendo, chega a certo mês e começa a se mover, já é uma pessoa dentro dela que se move, e assim é quando Cristo se forma na pessoa. Agora vocês têm tristeza, agora não me estão vindo, mas eu vou para o Pai e vocês vão começar a vender. Parece, não entendia como, parece que está contradizendo, porque diz que vai embora e que vamos ficar tristes, mas que vai para o Pai e agora vamos ver. Não entendemos, ele começou a explicar. E isso é a mesma coisa que diz aqui. Então vamos relacionando com plenitude, para não despedaçar o filho varão. Diz, alumbrando, agora estou no verso 18, passamos 17, revelação no conhecimento dele, alumbrando os olhos de vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança a que Ele vos tem chamado, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, qual a supereminente, note essa revelação de Jesus Cristo, tudo que inclui. Aí está explicando o conteúdo da revelação, no conhecimento dele, alumbrando os olhos de vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança a que Ele vos tem chamado, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, qual a supereminente grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a operação do poder da sua força, a qual operou em Cristo, ressuscitando-lhe dos mortos, sentando-lhe à sua destra nos lugares celestiais. Está falando com a mesma coisa que no capítulo 4, aquele que subiu para encher tudo, sobre todo principado, autoridade, poder e senhorio, sobre todo nome que se nombra, não só neste século, sino também no vindouro, e someteu todas as coisas baixo seus pés, e o deu por cabeça sobre todas as coisas a igreja. Note, a qual é seu corpo, a plenitude que daquele que todo enche em tudo. Estamos vendo que a plenitude do Pai no Filho,
E agora a plenitude daquele que todo enche em tudo, o Pai é que enche o Filho com sua plenitude, e agora o Filho é a plenitude da Igreja. E o varão perfeito é a medida da estatura da plenitude de Cristo. A plenitude do Pai no Filho, a plenitude do Filho na Igreja, a qual é seu corpo, a plenitude. Seu corpo, a plenitude. De quem? Daquele que todo enche em tudo. Ele subiu para encher tudo, encher a Igreja. E o Padre enche tudo. Agora, o Filho também se submete ao Pai, quando o Pai lhe somete a ele todas as coisas. E agora, o Pai recebe a sujeição dele para o Pai, para Deus, encher todas essas coisas. Se dá conta? Para que Deus seja tudo em tudo. Isso que é a plenitude daquele. Isso que é a estatura plena do varão perfeito. Então, como vamos associar o varão perfeito somente com alguns que seriam arrebatados antes, quando está proibido pensar isso segundo a própria Bíblia? Que nos ensinava os apóstolos? Que nós esperamos Jesus desde lá vir, que não precederemos os que dormem, que todos seremos transformados num só momento, num abrir e fechar de olhos, na final trombeta. Como vamos dizer que o filho varão é uma minoria de vencedores, que contradize as promessas das Escrituras, pensando que vão subir a se sentar, quando ninguém pode entrar no santuário até não se completar o derramamento dos 7 flagelos, como fala a terceira señal, terceira em relação com primeira e segunda e terceira. E aí os vencedores que vencem a besta, que é na tribulação. E ninguém pode entrar no santuário até não se derramar as copas. Eu não estou falando isso, estou repetindo Apocalipse 7 e 8, para os que não estiveram quando limos já. Plenitude tem a ver com a estatura plena do varão perfeito. Plenitude quer dizer tudo o que é de Cristo, todos os que são de Cristo, cada um deles na plenitude da sua função em Cristo. Esse é o corpo, essa é a igreja, e essa é a plenitude, e esse é o varão perfeito. Perfeito. Já no menino começa crescendo em nós, de revelação em revelação. Não é assim? Você vai formando em nós, já falou disso a mãe, e aqui está a mãe. O deu por cabeça sobre todas as coisas a igreja, a qual é seu corpo. Esse é o corpo. Tudo que é dele, todos os que são dele, cada um na plenitude da sua função no corpo. Essa é a estatura da plenitude de Cristo. Esse é o varão perfeito. Esse é o varão que se forma no ventre da mãe. Tudo no corpo. Todos os santos edificando o corpo, um organismo para a vida divina, em plenitude. Corpo tem a ver com plenitude, varão perfeito tem a ver com plenitude. Agradou o Pai que no Filho habite toda a plenitude, nele está corporalmente toda a plenitude da deidade.
Esse é o varão perfeito que se está formando na igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que todo enche em tudo. Aquele varão subiu para encher tudo da sua plenitude, a plenitude dele é a do Pai, e a do Pai no Filho, pelo Espírito, na igreja. Na igreja. Há relação da igreja com plenitude, com varão perfeito. Então, voltemos a Apocalipse e vamos seguir, com a ajuda do Senhor, relacionando assuntos. Então, lembre-se, por favor, essas 3 coisinhas que implicam a plenitude. Tudo que é de Cristo. Se eu quero dizer que sou a igreja, nossa igreja é a plenitude daquele. Não, eu não gosto dos irmãos que falam línguas. Não. Se falar línguas, era da primeira geração. Não gosto dos pentecostais no corpo. Eu não gosto, mas Deus gosta. Eu tenho que gostar os que Deus gosta. Meus irmãos não são os que eu gosto. Meus irmãos são os que nosso Pai gerou. Aquele que ama Deus, ama também aquele que tem sido gerado por Deus. Então nós não podemos falar do corpo, não, pues, línguas não, essas edições, essas coisas não. Temos liberdade de excluir pessoas que não conseguimos quadricular conforme a nossa carne, como se nossa quadrícula fosse alguma edificação espiritual. Estamos edificando um monstro no corpo. Porque o corpo se edifica pela revelação de Cristo, pelo crescimento dele em todos nós, incluindo tudo que é dele, todos os que são dele, e cada um na plenitude da sua função. Irmão, você não pode publicar a sua revista, só tem que ler a minha. Então não é do corpo? Não é Cristo que mora nele? Vamos substituir o que é espiritual e real por algum arranjo nosso? Temos que entender que é crescer à medida do varão perfeito, a plenitude. Então, amados, aí no capítulo 12, voltamos aí. E diz aqui: também apareceu outro sinal no céu. Você lembra da serpente antiga? Porque estamos comparando a primeira mira de Gênesis 3,15, o proto-evangelho, a semente da mulher. Esse é o varão perfeito. Aplasta a cabeça da serpente, que o dragão, com muitas cabeças e chifres, o mundo. Mas aqui diz assim: eis um grande dragão escarlata que tinha 7 cabeças, 10 chifres, em suas cabeças 7 diademas, e aí vem explicando. E sua cauda arrastrava a 3ª parte das estrelas do céu, aqueles anjos caídos que seguiram ao maligno, e as lançou sobre a terra, e o dragão se parou frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar seu filho, tão pronto como nascesse. Quem é o filho da mulher? É Cristo. Ele é o filho varão. Israel esperava a vinda do Messias. Quando chegou, já Herodes estava querendo matar ele. Não era ele representante de Roma? Quis matar e por isso mandou matar a todos. E sempre faz assim. E agora o Senhor disse também assim: que o que nós fazemos a um pequenininho dele, ele considera que fizemos a ele.
porque agora ele está na igreja. Por que me persegue, Saulo? Não estou perseguindo você, só a elas. Não, me está perseguindo a mim. Porque aquele varão que é Cristo, que ele que ascendeu e se sentou à destra do Pai, para cumprir profecias com essas palavras que mostram a quem se está referindo, esse é aquele que se forma na igreja. Mas ele que é o filho varão, que agora mora na igreja, cresce na igreja, mas é ele. Ele não começa aqui dentro de nós, ele é eterno. E ele vem, se fez homem, na Virgem Maria, como a semente da mulher. E na primeira vinda, o inimigo quis destruir. Agora que está à destra do Pai não pode, mas então vem nos perseguir a nós, ao resto da mulher. Por isso, seguimos lendo aqui. E disse: o dragão se parou frente à mulher 4b, a mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar seu filho tão pronto como nascesse. E ela deu à luz um filho varão, que regerá com vara de ferro a todas as nações. Note aqui o passado e o futuro. Ela deu à luz um filho varão, está no passado, e regerá com vara de ferro. A palavra regerá, mas exatamente é pastoreará, apacentará com vara de ferro. Agora veja e disse: e seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Este filho é Jesus Cristo. Ele é a semente da mulher. Esta mulher é a mesma. Aquela semente da mulher é este filho varão. Aquela serpente antiga é o dragão daqui, serpente antiga. Todo vai batendo um com o outro. A mulher, a semente da mulher, o filho varão. A serpente antiga, o diabo, Satanás, o dragão. A primeira mira, a segunda mira. Este capítulo 12 é a primeira parte do livrinho aberto, a conclusão da Bíblia e do Apocalipse. Você não pode interpretar capítulo 12 sem interpretar junto com ele Gênesis 3,15. E agora vai encontrar também no capítulo 12 de Apocalipse a guerra de Miguel. E você não pode interpretar a guerra de Miguel do capítulo 12 sem incluir a mesma coisa que fala a guerra de Miguel em Daniel 12. A guerra de Miguel em Daniel 12 é a guerra de Miguel em Apocalipse 12. E essa guerra não é antes da tribulação. A guerra de Daniel 12 é depois do anticristo governar, desde capítulo 11, 31 até terminar o 11. E depois da tribulação, onde reina o anticristo, em Daniel 11, 31 até o final do 11, aí que perece o anticristo. No 12 aparece a guerra de Miguel e aparece a ressurreição. Não aparece a guerra de Miguel antes da tribulação, aparece depois de acabar com o anticristo. Aí aparece a ressurreição, aí aparece a transformação, glorificados os filhos de Deus, no 12 de Daniel. Porque você está vendo que aqui está pregando de novo as coisas. Não está falando coisas novas, sino voltando a pregar o que já pregou, está confirmando, colocando ponto final. Então, para entender Daniel 12,
com Apocalipse 12 temos que ler. E vice-versa, para compreender Apocalipse 12 temos que ter em conta Daniel 12. E temos que ter em conta Gênesis 3,15. E todas as passagens que falam da mulher. E todas as passagens que falam do filho. Agora escute o que se fala deste filho. Diz, ela, a mulher que sabemos que são o povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento, como aparece no desenho dela, que já vimos ontem. Então diz, esse filho varão regerá com vara de ferro a todas as nações. Então, vamos ver um pouco acerca deste filho. Vamos ler Salmos, número 2. O segundo Salmo, capítulo 2 do livro dos Salmos. Vamos aí, capítulo 2. Vamos ler tudo para ter uma visão mais completa. Por que se amotinam as gentes e os povos pensam coisas vãs? Se levantarão os reis da terra, príncipes consultarão unidos contra Javé e contra seu Messias, seu Cristo, seu ungido. Ungido se diz Messias no hebraico e Cristo no grego. É a mesma coisa, as três palavras. Dizendo, o que vão dizer as nações e os reis, para isso se reúnem nas Nações unidas contra Cristo. Rompamos as suas ligaduras, lancemos longe de nós suas cordas. Aquele que mora no céu se rirá, o Senhor se burlará deles. Logo falará a eles em seu furor e os turbará com a sua ira. Pois eu tenho posto meu rei sobre Sião, meu santo monte. Eu publicarei o decreto. Javé me disse, meu filho eres tu. Eu te gerei hoje. Pide e te darei por herança as nações. Como possessão tua os confins da terra, os quebrantarás com vara de ferro, como vasilha de alfarelo desmenuçará. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, admitir a amonestação, juiz da terra, servi a Javé com temor, e alegrai-vos com temblor, porque isso é a verdadeira sabedoria e o temor de Deus. Honrai ao Filho, para que não se enoje e pereçais no caminho, pois se inflama de pronto a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele confiam. Então, quem que é este Filho que vai reinar, vai apacentar com vara de ferro? É o Filho, é Cristo. Agora vamos ver quando Ele vem para fazer isso. Vamos passar um pouquinho, Apocalipse 19, vamos aí na segunda vinda de Cristo, Apocalipse 19. Vamos ler desde o verso 11 para entender bem isto, até o verso 16. Então viu o céu aberto, e eis aqui um cavalo branco, e aquele que o montava se chamava de fiel e verdadeiro, e com justiça julga e peleja. Seus olhos eram como chama de fogo, tinha na sua cabeça muitas diademas, tinha um nome escrito que ninguém conhecia senão ele mesmo. Estava vestido de uma roupa tinta em sangue. Seu nome é o Verbo de Deus.
e os exércitos celestiais vestidos de lino finíssimo, branco e limpo, lhe seguiam em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele a regerá com vara de ferro. E ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso, e sabe que fala disto mesmo lá em Isaías 53, que ele sozinho pisa o lagar. E a sua vestidura e em seu muslo tem escrito este nome: Rei de Reis, Senhor de Senhores. Então, quando diz Rei de Reis, está falando da cabeça primeiramente. Ele que é o varão perfeito, ele que é a plenitude de Deus, e ele que é destinado a encher tudo em tudo, encher o corpo da sua plenitude, o corpo de Cristo, a igreja, a plenitude daquele. Essa é a plenitude do varão perfeito, a plenitude da estatura, da plenitude de Cristo. Esse que é o varão perfeito. Claro, depois que ele tem tudo já, agora ele se forma na igreja, e ele vai crescendo na igreja, e a igreja vem sendo como se fosse a mãe dele, no sentido tipológico. Tem versículos assim que, se lemos com a mente natural, parece um incesto estranho. Mas não é um incesto, é algo espiritual. Em Cântico dos Cânticos, tem alguma frase lá que fala que no dia do casamento dele, ele foi coroado pela sua mãe. Então, você vê que a mãe é que gera ele. Uma pessoa natural, a parte humana, foi gerada por Maria, que é virgem, ficou grávida. E por isso ele é chamado de semente da mulher, porque a semente é o homem que tem. Mas não precisou de homem para ele ser formado no ventre dela. Mas Maria era uma mais daquele povo de Deus, daquela mulher. Não era só Maria. Hoje os católicos querem dizer que essa mulher é Maria porque gera o filho. Sim, mas Maria, mãe do Senhor Jesus, não é a mulher toda. A mulher toda é o povo dele. Mas claro, Maria faz parte também do povo dele. Representa também ele. Como ela disse, seja comigo conforme a tua palavra, como nós dizemos ao Senhor, Senhor, faça conosco segundo a tua palavra. Mas Maria não abrange toda esta mulher. Esta mulher é todo o povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento. Esse é o mistério de Cristo, que é o seu corpo, a plenitude daquele. O mesmo Cristo que ensinou os profetas do Antigo Testamento, o mesmo Cristo que foi a rocha que conduziu ele durante todas as eras do Antigo Testamento. Cristo que apareceu, saiu do Pai e foi a teofania divina, as aparições de Javé no Antigo Testamento. Que é Cristo, que é Deus e que é homem, que também é o anjo de Javé não criado, mas mensageiro do Pai. Temos que ver tudo que Cristo é, tudo que fez, tudo que faz, tudo que fará. Então, ele que está destinado a se sentar e já se sentou, então já vimos que esse mesmo verso 15, de sua boca sai uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele a regerá ou apacentará com vara de ferro.
e pisa, e acrescenta o que fala Isaías, ele sozinho, o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em sua vestidura, em seu mulo, tem escrito este nome: Rei de Reis. Ele que Rei de Reis. Nós poderemos ser os reis com minúscula, se somos vencedores. Mas o Rei do Rei é este, que se usa as frases que identificam esse varão da mulher, Apocalipse 12. Isso que se fala do varão, que ele rege com mar de ferro todas as nações. Aqui está falando da ascensão de Cristo. Claro, também a ascensão de Cristo é a base de nosso arrebatamento. Porque nós morremos na base da morte dele, porque ele morreu por nós, todos nós morremos. Nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele, e agora ele ressuscitou, ascendeu, enviou o Espírito, e essa é a base de nossa regeneração. E agora ele se vai formando a plenitude dele, que é a plenitude do Pai corporalmente nele. E agora aquilo que me diste eu vi a eles. Agora a igreja é o corpo, a plenitude daquele que todo enche tudo. Então agora ele se está formando na igreja. E quando se forme todo, quando dê a luz a que vai lhe dar a luz, ele voltará. Mas que diz ele? Aquele que vencer se sentará comigo em meu trono, como eu venci, me sentei com meu Pai em seu trono. Então, o trono dele é quando ele venha, porque estes galardões prometidos se repartem na segunda vinda. Eis que veio meu galardão comigo, para recompensar a cada um segundo sejam suas obras. Então estas promessas de nos sentar com ele no trono dele, a regerá também as nações, o que se deu nele se reproduz na igreja, mas quando que se reparte? Quando é o tempo de dar o galardão a seus servos e os profetas? Das promessas que ele faz a todas as igrejas, falando a cada uma das 7 que já estudamos aqui no início. Isso é na final trombeta. Vamos ler a final trombeta, só tem que ir para trás um pouquinho, uma página só para trás. Veja capítulo 15. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve grandes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo tem vindo a ser de nosso Senhor, este seu Pai, e do seu Cristo, este seu Filho. Disse o Senhor a meu Senhor, o Pai ao Filho: Ele reinará pelos séculos dos séculos. Isso é nosso milênio. Esse é o reino eterno na Nova Jerusalém. Então a 7ª trombeta abrange desde as imediações à segunda vinda de Cristo até a Nova Jerusalém. Mas no começo o mistério é consumado na vinda de Cristo. Mas na vinda continua o tribunal de Cristo, continua o juízo das nações, continua o milênio, continua uma rebelião ao final do milênio, continua o juízo deles, o juízo do trono branco, e depois de julgar os anjos caídos, e julgar os que estavam na morte, enfim, todos aqueles que têm que passar pelo trono branco, depois vem a nova terra, a novo céu, Nova Jerusalém, o reino eterno, além do milenial. Até lá vai a 7ª trombeta. Olha que aqui,
os 24 anciãos que estavam sentados diante de Deus em seus tronos se prostraram sobre seus rostos, adoraram a Deus, dizendo: Te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eres e que eras. Esse que há de vir foi acrescentado para igualar aquele no início de Apocalipse, mas não está no grego. Porque tens tomado teu grande poder e has reinado. E quando foi que ele tomou seu poder? Depois do Armagedão, disse: se iraram as nações e tua ira tem vindo. Ou seja, as taças da ira, quando as nações vêm contra ele, contra seu povo. Isso é no Armagedão, isso é na grande tribulação. Aí que se derramam as taças da ira. As trombetas são só 1/3 da ira. É a introdução. Mas as taças são o resto. São as que consumam a ira aqui. Então continua e disse: tua ira tem vindo e o tempo de julgar os mortos e de dar o galardão. Então, quando que se dá o galardão? Na 7ª trombeta, na vida dele, na última trombeta, que é depois de todas as 6 trombetas da série. E na 7ª trombeta está incluída a ira, está incluído a Armagedão e as taças da ira, mas também está um milênio até a Nova Jerusalém. E isso, quando vem a ira dele, porque veio a das nações, quando ele vem contra seu povo, o Senhor vem contra eles. Eles derramaram o sangue dos santos, Deus faça eles beber sangue. Primeiro com a trombeta 1/3, mas depois as águas se tornam sangue de não só 1/3, para beber os que gostam de sangue, que derramaram o sangue dos santos. E esse é o tempo de julgar os mortos e o tempo de dar o galardão. Certo? Não negamos que depois da vida dele, que já estamos vendo o contexto quando que ele veio, ele vai dar o galardão, que são todas as promessas que estão faladas para as igrejas em Apocalipse. E lá está escrito isso, que aquele que vencer se sentará com ele no seu trono, como ele se sentou, e julgará as nações. Também disse para Tiatira e para todas as igrejas, disse o Espírito: aquele que vencer e guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações e as regerá com vara de ferro. Ou seja, o que acontece com Cristo, como ele se forma na igreja, acontece também com a igreja, mas a partir da sua vinda, não antes da sua vinda. Porque alguns falam que uma minoria será arrebatada ao próprio trono antes de ele vir. Mas ele disse, palavra do Senhor, vos decimos isto em palavra do Senhor, o que falam os apóstolos: não precederemos os que dormem. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e logo nós seremos arrebatados com eles num momento, não em 2 momentos, não em 3 momentos, não em 5 arrebatamentos, num momento, num abrir e fechar de olho, na final trombeta. Essa é a hora que o Senhor falou, essa é a ordem da ressurreição. As primícias é o próprio Cristo. Não disse Cristo, vírgula, as primícias. Isso não disse o grego. Dice aparquem Cristo, as primícias de Cristo. Logo, os que são de Cristo, na sua parousia. E logo, quando entregue o reino, depois do milênio, demais mortos. E essa é a ordem da ressurreição. E não haverá arrebatamento
anterior à ressurreição. Somente a exceção de da igreja, Moisés e Elias, ou seja, não Moisés e Elias, mas os dois profetas que farão o ministério semelhante ao de Moisés e Elias. Mas esse é um caso diferente, excepcional. Não está falando aqui do arrebatamento da igreja. Lembre-se como começamos seguindo todos os versos que falava Jesus e depois os apóstolos, porque não estava no princípio. Lembre-se a parábola do campo, do joio do campo. Recolhei primeiro o joio, atalho em molhos para queimar. E então recolheu trigo no alforria. Afastai os maus dos justos, não o justo dentre os maus, na parábola da rede. Não virá o Senhor sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem de pecado, filho da perdição. Isso que diz Paulo, aquele que se senta no templo de Deus como Deus, é aquele Daniel 11:31 até o final do 11, que é a grande tribulação. E recém no 12 aparece a ressurreição e a guerra de Miguel, que é a que aparece no capítulo 12. Não é antes. Miguel vem para fazer um trabalho, mas olhe quando vem, aí temos 12 aqui, não? Já estamos indo no 12. Então olhe que agora começa com Miguel. Agora diz, a mulher fugiu ao deserto, donde tem lugar preparado por Deus para que ali la sustentem por 1260 dias. Vamos entender por que, aqui quando está falando da mulher que está incluindo Israel, por que aparece aqui os 3 anos e meio? Você tem que entender o seguinte: quando a profecia se vê do fundo para o futuro, às vezes você faz menção das coisas que acontecerão no futuro, no mesmo tempo faz a menção. Ou seja, que você tem a visão de fundo. Por exemplo, se eu sou Daniel, eu estou olhando para o futuro. E só estou olhando para o futuro, diferente de João, que está no tempo de Roma e não da Babilônia. E está tendo uma visão transversal. E ele vê o futuro, o presente e o anterior a ele. Em câmbio, em troca, Daniel olha só para o futuro. Ele vê, está na Babilônia, vê o resto da Babilônia, e depois de Pérsia, e depois de Medos, da Grécia, depois de Roma, e a Roma sai nesses 10 chifres da União Europeia, das 10 monarquias, que criaram a União Europeia como trampolim para o governo mundial. E então, em meio dela, surgiu um chifrinho pequeno, que já surgiu, mas tem que crescer até lhe dar toda tribo, povo, língua e nação, quando seja restaurado o templo e se sente no templo de Deus, se fazendo passar por Deus. Estamos aí, nessa volta da esquina. Daniel está vindo para o futuro. Isaías vê para o futuro. No capítulo 61 diz, falando de Cristo, que Ele virá e que virá também aquele dia agradável. E tem uma vírgula, e diz, e o dia de vingança do Deus nosso. Isaías desde o fundo vê no futuro, que graças ao Messias haverá um dia agradável e um dia de vingança. As duas coisas estão no futuro, não é uma mentira.
o que você imaginava que era aquela vírgula entre o dia agradável e o dia de vingança. Jesus, quando pegou Nazaré, na sinagoga, aquele rolo, e leu aquele capítulo 61 de Isaías, chegou até onde fala o dia agradável e parou a leitura na vírgula. Não leu o dia de vingança. Porque se tivesse lido o dia de vingança, não tivesse podido falar o que falou em Nazaré, na sinagoga. Ele leu até a metade da frase, parou na vírgula, nem sequer era um ponto à parte, só uma vírgula. E que disse: hoje tem-se cumprido esta escritura diante de vossos olhos. Ou seja, ele veio para o dia agradável, mas não leu a outra parte. Parou na vírgula, porque esse assunto de vírgula é de português, é de espanhol, no hebraico não tem vírgula. Então essa vírgula, que para nós é uma vírgula, é um vale. Se eu estou olhando para lá, eu vejo duas coisas na frente, mas se eu estou olhando onde está João, que ele não está em tempo de Babilônia, sino no tempo de Roma, e disse que já foram 5, ou seja que, e Roma é o 6º, antes de Roma vem 5, Grécia, Pérsia, Babilônia, onde estava Daniel, mas ele está vindo para trás, mais atrás que Daniel, a Síria e Egito. Porque antes o Sumério não era um império, eram cidades, estados que brigavam entre si. Mas o império foi Egito, depois a Síria, depois Babilônia, depois Pérsia Pérsia, depois Grécia, Roma, e depois de Roma vem aquele que dura breve tempo, que são os chifres que saem de Roma, e depois aquele 8º, que é entre os 7, que é o Anticristo. Ou seja, João vê de costado, uma visão transversal, Daniel vê uma visão de fundo. Quando você vê do fundo, você não pode saber a distância que tem aqui entre a primeira vinda e a segunda vinda, entre o dia agradável e o dia de vingança. Ou como fala Daniel também lá no capítulo 12, fala da ressurreição, a dos justos e a dos injustos, mas a dos injustos tem 1000 anos depois do milênio, os demais mortos. Mas não está mentindo Daniel que isso está no futuro? Que haverá essa ressurreição destes e destes. Então, aqui vocês veem a profecia dos 70 setenários, que são semanas de anos, está dividida em 3 partes. As 7 semanas primeiras, 62 depois, até a primeira vinda do Messias, e fica uma última que falta. Mas, se você ler comigo, veja aí onde fala Daniel capítulo 9, você vai ver que existe um vale, um parênteses, que está em Daniel capítulo 9. Olha o que fala, verso 25 a 27. Sabe, pois, se entende. Em primeiro lugar, viu 24. 70 Shavuas, ou seja, 7, que aqui diz semanas, mas não são semanas de dias. Na Bíblia tem semanas de anos, setenários, como quando casou Jacó e lhe deram a Leia em lugar de Raquel. Cumpre a semana desta, sabe quanto era a semana? 7 anos de trabalho. Como amava Raquel, cumpriu os outros 7 anos. Bem? Então aqui são 490 anos divididos em 3 porções. E aqui diz quais são. Diz que estes 70 anos, diz verso 24, diz 70 anos estão determinados, 70 setenários estão determinados sobre teu povo, escute, sobre Israel.
e sobre tua santa cidade, ou seja, sobre Jerusalém. Não está incluído nestes 7 anos o tempo dos gentios. São 70 semanas de anos para tratar com Israel e com Jerusalém. Então vem os primeiros 7, diz assim: para terminar a prevaricação, por fim o pecado, expiar a iniquidade, trazer a justiça perdurável, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Esses são os 7 propósitos que Deus vai cumprir nessas 70 semanas de trabalho de Deus com Israel e com Jerusalém, sem incluir as 70 semanas. O parêntese dos gentios, que aparece no verso 26, e aparece em Lucas. Então, vamos ver aí. E diz: sabe, pois se entende que desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias príncipe, essa ordem se deu, segundo Neemias 2, anos 20 de Artaxerxes. Aí começa a contar esses dias. Aqui já ficou com os irmãos um livrinho que deixamos, que tem Roma, na profecia de Daniel, tem um capítulo que está com os irmãos, outros irmãos também têm, que fala o príncipe que há de vir, esse que menciona aqui, onde está toda a conta desde que Deus mandou. As coisas se cumprindo exatamente, quando diz até o Messias príncipe. Aí quando Jesus entrou no jumentinho, a chegada do Messias, o dia da visitação, era exatamente quando se completava a semana 69, 7 e 62, 69 até o Messias príncipe. Mas o que aconteceu? Mataram o Messias. Rejeitaram o Messias. Então o que diz Gálatas? A bênção de Abraão passou aos gentios. Eles não receberam a palavra de Deus. Então disse Deus, se voltou aos gentios, começou a era dos gentios. Então nota aqui, estamos no 25. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar a Jerusalém até o Messias príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, 69, até o Messias príncipe. E foi a data exata que chegou Jesus num jumento a Jerusalém. E disse: se voltará a edificar a praça e o muro em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, ou seja, só vai ficar faltando uma, se tirará a vida ao Messias, mas não por si, ou seja, ele morreu por nós. E que acontecerá então? Note esse verso 26 e o pedido de Roma. Desde a primeira vinda hasta o anticristo, até a grande tribulação. Diz: e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. No ano 70, quando mataram o Messias, Roma atacou Jerusalém. E aí foram espalhados por toda a terra, como fala Lucas 21. Aí entrou a semana dos gentios, que fala Paulo, o tempo dos gentios. Aí, desde o capítulo 9, 10 e 11, mas principalmente no 11 de Romanos. Então, o verso 26 é um parênteses entre termina com a morte do Messias, a semana 69, e logo entra o parêntese dos gentios, e a semana final é a que vai se completar. O dia que começa o sacrifício contínuo, já o sacerdote já foi
elegido sumo, já o altar já foi restaurado. O dia que comece a se oferecer o sacrifício contínuo é o dia 220 dentro da semana 70. Quando se tira o contínuo sacrifício, é a metade da última semana. E aí se estabelece a abominação desoladora no lugar santo, o anticristo se senta, se fazendo passar por Deus, e começa a grande tribulação. Esses anos que estamos a ler aqui em Apocalipse 12, em muitos lugares. Quando será o fim de tudo isto? Tempos e meio tempo, 3 anos e meio, a metade da segunda parte, metade da última semana. As coisas estão avançando mais rápido do que nós imaginamos. E aqui vai falar quanto tempo vão pregar os profetas. No capítulo 11 falou que os 42 meses. Que é 42 meses, 3 anos e meio, 1260 dias. Depois se acrescentam 30, que é para ajustar, como cada 7 anos, e é ano 70, ajustar o calendário solar com o lunar, com o segundo Adar. Adar é o mês 12º. Cada 7 anos se completa, porque você vê que passa 1260 a 1290, para purificar o santuário. No ano 7º de remissão, o ano lunar é de 30 dias e é 360 dias. Toda esta profecia se cumpriu com esses anos, se adaptando, o ano lunar com o solar. 360 dias se completou um ano lunar. Faltam 5 dias e quarto para se completar o solar, que é 365 um quarto. Mas os quartos, cada 4 anos, se juntam e formam o ano bissiesto, e tem 366 dias. Então, já resolvendo isso, ficam os 5 dias de diferença entre o ano solar e o ano lunar. Ou seja, um ano, 5 dias, 2 anos, 10 dias, 3 anos, 15 dias, 4 anos, 20 dias, 5 anos, 25 dias, 6 anos, 30 dias. E esses 30 dias que se acumulou de diferença, então aqui já chegou aqui o ano solar, mas falta 5 para chegar no primeiro ano, no segundo ano 10, já quando chega o 6º ano, esse mês completado se coloca como segundo Adar. Adar é o mês 12º do ano. Segundo Adar é porque esses dias se colocam no 7º dia. No 7º dia, que é um ano, o 7º ano, que é de remissão, semana de anos, não de dias. Então, esse é ano de remissão, como se fosse 6 vacas e um touro, 6 galinhas e um galo. O galo tem aquela cresta, tem o 7º ano é de remissão, empatar com esse adicional mês, passado de 1260 a 1290, na semana 70, para ensamblar o ano solar com o lunar no ano de remissão, que é um ano diferente. É um ano de perdoar as dívidas, é um ano de libertar os cativos, etc. O ano de remissão não é igual aos 6 anos. E esse ano é quando se completa um mês, segundo Adar, para colocar no ano solar e empatar o lunar, com o solar. E por isso vocês veem que para 1260
mas depois, em 12, para 1290, porque é o ano final. Então se acrescentam 30 dias mais. A parte da tribulação diz, depois que acontecerá, o santuário será purificado nesse período para o milênio. Então, a Bíblia faz coincidir a profecia com o cosmos, porque o mesmo autor, Deus, o autor da Bíblia, é o autor do cosmos, o autor do sol, da lua, de tudo. Então, esse período que vai aparecer aqui, no capítulo 12 de Apocalipse, mas começa a aparecer no tempo do Anticristo, ou seja, a segunda metade da última semana septenária. Vamos ver isso, porque isso vamos encontrar. Vamos, Daniel, capítulo 7, olha o que diz o capítulo 7 do Anticristo. Vou ler desde o verso 25, e aí diz, desde 24, ou seja, desde 13 para ver o quarta besta de 7, no Império Romano, diz, a quarta besta será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os outros reinos, a toda a terra devorará e trilhará e despedaçará. Esse é Roma. E os 10 chifres significam que daquele reino se levantarão 10 reis, ou seja, as 10 monarquias que formaram a União Europeia, as 10 monarquias que criaram o Clube Bilderberg para convidar outras elites a apoiar a ele no neofeudalismo e no governo mundial, começando o trampolim por Europa. Isso já aconteceu. Mas isto também começou a acontecer. E disse, e tras ele se levantará outro, ou seja, no meio da União Europeia, entregaram o poder a que será pequeno no início, começou a ocupar esse cargo, se criou um cargo novo, que é a presidência o presidente dos presidentes da Europa, que começa pequeno, mas esse cargo vai crescendo até virar anticristo. E esse já está em andamento, ainda é pequeno, porque só se engrandece quando está o tempo terminado e já estão reedificando. E aí se lhe dará autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Começa pequeno no berço da Europa, mas destinado a se sentar no globo. Isso tem sido o trabalho da Europa nestes tempos, preparar esse momento. Para isso se estão reunindo com o Papa e todos esses movimentos da Europa. Leia, esteja atento ao que acontece na Europa, o que acontece em Israel, o que acontece na política global. Leia, para que não os deixe o trem. Então diz assim, tras ele se levantará outro que será diferente dos primeiros e a 3 reis derribará. Ou seja, daqueles que começam, já começam a sair, vai saindo Grã-Bretanha, Brexit, e depois vai sair outros 2. Parece que é Espanha e Itália. Mas vamos ver. Então, o cumprimento será a interpretação de Deus. Falará palavras contra o Altíssimo, e o santo do Altíssimo quebrantará, e pensará em mudar os tempos e a lei, e serão entregues na sua mão a tempos, 1 e outros 2,5 tem 3 anos e meio, a segunda metade da última semana. E diz, mas se sentará o juiz
lhe tirarão seu domínio para que seja destruído e arruinado até o fim, e que o reino e o domínio da majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, seja dado ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é reino eterno, e todos os domínios lhe servirão e obedecerão. Ou seja, que esse chifrinho que se engrandece é que vai reinar na tribulação. É o último, antes do milênio. Agora depois fala de extremismo, fala depois aqui nestes outros capítulos. E no capítulo 11 começa a trabalhar na metade da semana, quando tira o contínuo sacrifício, que Jesus falou: quando virdes a abominação desoladora no lugar santo, de que falou o profeta Daniel, aquele que lê entenda. Esse começo da grande tribulação, o reino do anticristo, 3 anos e meio, o que aqui fala 1260 dias, que logo para purificar o santuário se acrescenta 30. E depois 45. Daniel fala isso, capítulo 12. Então, agora voltando para, já terminando aqui, voltamos aí para Apocalipse, vamos capítulo 12, vamos ver essa parte. Então diz: a mulher fugiu ao deserto, donde tem lugar preparado por Deus. Não falou o Senhor assim? Que quando vejam Jerusalém real, se fujam para os montes, que está no campo, não volte para trás. Então disse que fugiu ao deserto, donde tem lugar preparado por Deus para ser sustentada, disse 1260 dias, ou seja, os 3 anos e meio da tribulação. Depois, não antes. Quando a luta de Miguel, depois houve uma grande batalha no céu. Concorda exatamente com Daniel 12. Vamos ir vendo lá e vendo cá, já vou terminar. Disse assim: amanhã já tenho que sair cedo, me perdoa a noite um pouquinho. Olha assim, o anticristo, aí, verso 30 do capítulo 11, a última parte, diz: se não olhará contra o pacto santo, este é o anticristo, fará segundo sua vontade, voltará, pois se entenderá com os que abandonem o santo pacto. Não virá o Senhor, disse Paulo, Tessalonicenses 2, capítulo 2, sem que antes venha apostasia, li apostasia aqui, se entenderá com os que abandonam o santo pacto, são os apóstatas. E depois que? Não virá sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem de pecado, filho de perdição, que se senta no trono de Deus, fazendo-se passar por Deus. Isso que começa aqui no verso 31. Se levantarão de sua parte tropas que profanarão o santuário, a fortaleza, tirarão o contínuo sacrifício que é na metade da semana e porão a abominação desoladora. E aí começa a descrever o reino do anticristo hasta 45, donde termina assim: plantará as tendas do seu palácio entre os mares, o monte glorioso e santo, mas chegará a seu fim e não terá quem lhe ajude. Assim termina o anticristo. E então disse: naquele tempo, verso 1 do 12, o 12 vem depois do 11, assim como acá,
Depois houve uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e lutavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem se achou já lugar para eles no céu, e foi lançado fora o grande dragão, a serpente antiga, que se chama Diabo e Satanás, o qual engana o mundo inteiro, foi lançado à terra, e seus anjos foram lançados com ele. E note que a mesma coisa diz acá, naquele tempo, aí quando termina de falar do anticristo, se levantará Miguel, o grande príncipe que está de parte dos filhos do teu povo, que é Israel, e será tempo da angústia, a qual nunca foi desde que houve gente atentada, essa é a grande tribulação, mas naquele tempo será libertado o teu povo, todos os que se acham escritos no livro, e muitos dos que dormem no polvo da terra serão despertados. Isso, irmão, é a ressurreição. No capítulo 12, depois do 11. E acá que diz Apocalipse 12, fala da mesma coisa. Miguel e seus anjos lutarão, verdade? Foi lançado fora. Então ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora tem vindo a salvação, o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque tem sido lançado fora o acusador de nossos irmãos, que os acusava diante de nosso Deus dia e noite. E eles lhe têm vencido por meio do sangue do Cordeiro, da palavra do testemunho deles, menospreciaram suas vidas até a morte, pelo qual alegrai-vos céus e os que morais neles, ai dos que moram da terra e do mar, porque o diabo tem descido a vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. E quando viu o dragão que tinha sido lançado à terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho varão. Esse é o povo de Deus, Israel messiânico, e os cristãos que estão vivos nesses últimos tempos, nesse tempo da angústia, nessa tribulação. E se lhe deram à mulher, escuta nisto, irmão, as duas asas da grande águia. Que maravilha! Sabe que nessa grande águia, lá está em Isaías, está também em Deuteronômio, é o próprio Yahvé dos exércitos. Ele é a grande águia. Se lhe dará à mulher. E disse para que voasse a mulher, os que ficam da mulher, os últimos, voasse diante da serpente ao deserto. Que Deus tem um lugar para proteger ela. Então, Deus disse para voar nas alas de Yahvé. Ele saberá como cumprir isto. Queremos e esperamos nele. Se lhe dará à mulher as duas asas da grande águia, para que voe diante da serpente ao deserto. Quando vos persigam numa cidade, fugi a outra. E se vos persigam lá, fugi a outra. E a outra, e a outra. De certo vos digo que não se acabarão as cidades nem sequer de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Vocês vão perseguir, mas há uns que vão ser protegidos, mas há um resto que vai estar ainda no mundo, então vai perseguir a eles. Disse assim, escute, e disse, 12:14, se deram à mulher as duas alas da grande águia, para que volasse de diante da serpente ao deserto, a seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. E a serpente lançou da sua boca atrás a mulher água como um rio, para que fosse arrastrada pelo rio.
vamos falar corrente do mundo, seus exércitos. E que disse, mas olhe o trabalho da terra, porque há terremotos e serão piores, porque há tsunamis e serão piores. Por isso, a terra ajudou a mulher, pois a terra abriu a sua boca para que fosse arrastada por o rio, mas a terra ajudou a mulher, pois a terra abriu sua boca e tragou o rio que o dragão tinha lançado da sua mão. O diabo querendo usar tudo contra o resto da mulher, o remanescente, porque a maioria já está descansando no paraíso, mas os que ficam na tribulação, a terra abrirá sua boca para engolir o rio da serpente, a terra pelejando a nosso favor. Temos que entender algumas coisas que não entendemos. Derruba edifícios, derruba sistemas, derruba tudo que eles têm preparado para perseguir. A terra ajuda a mulher abrindo sua boca e engolindo o rio que a serpente lança da sua boca para arrastar a mulher. Até os shopping vão ficando ruínas. Então diz aqui, então o dragão se encheu de ira contra a mulher, se foi para fazer guerra contra o resto, ou seja, o remanescente da descendência dela. Quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Olha, irmão, que palavra tão séria. Então terminemos de ler Daniel. Muitos dos que dormem no polvo da terra, verso 2, del 12, serão despertados, uns para a vida eterna, isso antes do milênio, e os outros, os demais mortos, para confusão e vergonha perpétua. Os entendidos, que é o povo de Deus, assim se chamam os santos em Daniel, resplandecerão como o resplendor do firmamento, porque estão já em corpos glorificados ao ressuscitar. E os que ensinam a justiça à multidão, como as estrelas à perpétua eternidade. Mas tu, Daniel, fecha o livro, fecha as palavras e sela o livro até, não para sempre, até o tempo do fim. No tempo do fim, Daniel vai ser aberto. Muitos correrão daqui para lá, a ciência se aumentará. E eu, Daniel, olhei, e eis outros dois que estavam em pé, um a este lado do rio, e outro ao outro lado do rio, e disse um ao varão vestido de lino, que vem essa visão do capítulo 10, que estava junto às águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? Escute a resposta. E ouvi o varão vestido de lino que estava sobre as águas do rio, o qual alçou sua destra, sua sinistra ao céu, e jurou, pelo que vive pelos séculos, que esse fim das maravilhas, que será por tempos e a metade de um tempo, os 3 anos e meio da tribulação. E escute isto, irmão, isto é a nossa parte também. Quando se acabe a dispersão do poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. O fim é na grande tribulação. Mas por que o povo tem que passar tribulação? Porque está dividido. Tem que ser enfraquecido, preparado, purificado. Quando se acabe a dispersão, essa é a plenitude de Cristo. Esse que é o varão perfeito.
Se acabe a dispersação quando recebamos tudo que é de Cristo, todos os que são de Cristo, cada um na plenitude da sua função, e o demais que não é Cristo fique fora. Todas estas coisas serão cumpridas. Daniel não entendeu. Disse, eu ouvi, mas não entendi. E disse, Senhor meu, qual será o fim destas maravilhas? Respondeu, anda Daniel, pois estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Na medida que se vai cumprindo, se vai abrindo. Porque o cumprimento é a interpretação de Deus. Por isso temos que atender o que tem a ver com o que a palavra fala. Muitos serão límpios e embranquecidos e purificados. Os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os entendidos compreenderão. E desde o tempo que seja tirado o contínuo sacrifício, à metade do último centenário, até a abominação desoladora, se terminar com ela, que são 3 anos e meio, haverá 1200, e já não disse 60, sino 90. Acrescentou, porque o último ano, o ano de remissão, acrescentou aquele segundo Adão, que é para que o santuário seja purificado. Bem-aventurado aquele que espere e chegue a 1335 dias. E tu irás até o fim, e repousarás e te levantarás. Quando se vai levantar Daniel? Então, como vamos dizer que o arrebatamento vai ser antes da tribulação? Se não, precederemos os que dormem, e a primeira ressurreição inclui os vencedores do anticristo, da besta, da imagem, e Daniel, que é vencedor, vai ressuscitar depois da tribulação. Te levantarás para receber tua heredade ao fim dos dias. Então vamos parar aqui, irmãos. Vamos orar a Deus.